sou o professor Edilson e estamos iniciando mais uma aula de História. E nosso assunto de hoje é sobre constituições, suas características e peculiaridades. Esse ano estamos completando 28 anos de nossa atual Constituição Federal. Muitos foram os avanços obtidos no que se refere aos direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro. A Constituição também é conhecida como sendo Lei Fundamental, Lei Suprema, Lei das Leis, Lei Maior, Magna Carta, Carta Magna, Carta Mãe, Carta da República, Carta Política, Texto Magno ou então Texto Constitucional. Podemos definir a Constituição como sendo um documento escrito, cujo conjunto de normas enumera e limita os poderes de uma entidade política. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos 7 constituições, cada uma delas com uma característica especial. Acompanhe. Constituição de 1824. O efeito mais marcante dessa Constituição outorgada foi o estabelecimento de um quarto poder, acima do poder executivo, legislativo e judiciário. Foi criado o poder moderador. Também marcante o catolicismo como religião oficial e o direito de votar e ser votado dos mais ricos. A Constituição de 1891, promulgada após a proclamação da República no Brasil, apresentou as seguintes características: o federalismo, a ampliação do direito ao voto, claro que para a elite agrária. Em 1932, no governo provisório de Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista exigiu uma nova Constituição, que foi promulgada em 1934 e estabeleceu o voto universal secreto, o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas e pela primeira vez assegurou às mulheres o direito de participar das eleições. A Constituição outorgada de 1937, marco do Estado Novo, foi escrita sob influência do fascismo e com as seguintes características: centralização dos poderes, o mandato presidencial passou a ser de 6 anos, foi reintroduzida a pena de morte no Brasil e foi eliminado o direito de greve. A Constituição promulgada de 1946 retomou diversos pontos da Carta de 1934, assegurando a livre expressão e os direitos individuais. A Constituição outorgada de 1967. Após o golpe militar de 1964, os militares patrocinaram uma nova Constituição, enterrando as previsões democráticas. Com o fim da ditadura militar, foi promulgada a Constituição de 1988, e para espantar o fantasma do regime militar, o texto estabeleceu ampla liberdade política e de imprensa, restabeleceu o equilíbrio entre os poderes e fixou os direitos individuais. Vale informar que nossa atual Constituição, chamada de Cidadã, depois da sua edição, foi emendada mais de 75 vezes, a alterar substancialmente seu conteúdo e, quando não, ampliá-lo. No dia seguinte à sua publicação, foi apresentada a primeira emenda que previa a pena capital para aqueles que praticassem crimes como o sequestro, o roubo, o estupro quando resultasse na morte dos ofendidos. Porém, a emenda foi derrubada pelo Congresso.
Acompanhe o preâmbulo da Constituição de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vejamos alguns direitos consagrados em nossa atual Constituição. Garantia dos princípios fundamentais à redução das desigualdades, considerando a diversidade cultural, sexual, de geração e o combate a qualquer forma de discriminação. A Constituição Federal de 1988 inova em aspectos essenciais, especialmente no que se refere à gestão das políticas públicas, por meio do princípio da descentralização político-administrativa, alterando normas e regras centralizadoras e distribuindo melhor as competências entre o poder central, que é a União, e os poderes regionais, estados e Distrito Federal, e também os poderes locais, que são os municípios. A descentralização também aumenta o estímulo à maior participação das coletividades locais, criando mecanismos de controle social. Estes são alguns dos motivos por que a Constituição de 1988 é considerada como a mais democrática dentre todas as constituições brasileiras. Agora que você foi informado sobre nossas constituições, vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1. Analise as questões que seguem e assinale a opção correta. 1. As constituições outorgadas são aquelas impostas, de maneira unilateral, pelo agente revolucionário. 2. As constituições promulgadas são aquelas eleitas diretamente pelo povo. 3. As constituições promulgadas são também chamadas cartas constitucionais. Alternativa A. Todas estão corretas. Alternativa B. Apenas 1 e 2 estão corretas. Alternativa C. Apenas 1 e 3 estão corretas. Alternativa D. Apenas 2 e 3 estão corretas. E alternativa E. Apenas 3 está correta. Resposta correta, alternativa A. Exercício 2. Quais constituições brasileiras foram promulgadas? Alternativa A. As de 1891, 1934, 1946 e 1988. Alternativa B. As de 1891, 1924 e 1988. Alternativa C. As de 1934, 1937 e 1946. Alternativa D. As de 1934, 1946 e 1967. Alternativa E. Nenhuma das alternativas anteriores. Resposta correta, alternativa A.
Por hoje é só. Até a próxima.